7. Cronossauro. O cronossauro foi um dos maiores animais selvagens do mundo da história que habitou os mares da Austrália e Colômbia. Esse animal selvagem foi um grande pleossauro carnívoro que viveu nos oceanos durante o período Cretáceo. Fatos comprovam que esses animais chegavam a medir cerca de 10 metros de comprimento e a pesar 8 toneladas. Assim como as tartarugas, ele ia à terra firme para desovar, se tornando presa fácil para enormes dinossauros terópodes. Uma curiosidade é que esses animais selvagens não eram dinossauros, mas sim grandes répteis marinhos que dominavam os oceanos. Como os outros animais deste grupo, os cronossauros possuíam 4 potentes barbatanas, com as quais se atiravam sobre as presas como torpedos, agarrando-as com as mandíbulas repletas de afiados dentes. Os paleontólogos acreditam que estes animais selvagens eram bem mais velozes que os plesiosauros de pescoço longo, pois seu corpo era mais hidrodinâmico. Por ser um dos maiores animais do mundo e muito veloz, ao invés de ficar de tocar esperando a presa distraída aparecer, ele surpreendia os outros animais selvagens desavisados com um ataque rápido e mortal, impulsionado por uma explosão de velocidade. 5. Megalodonte. Megalodonte, que significa dente grande, é uma espécie extinta de tubarão da história do mundo, que viveu há aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos. Uma curiosidade é que antigamente pensava-se que esse animal selvagem e gigante era um parente próximo do tubarão branco. No entanto, atualmente é classificado na família extinta Otodontidae, que divergiu do tubarão branco, durante o Cretáceo inferior. Embora Megalodonte seja considerado um dos maiores e mais poderosos animais selvagens do mundo que já existiu, o Megalodonte é conhecido a partir de vestígios fragmentários, e por isso sua aparência e tamanho máximo são incertos. O curioso é que os cientistas divergem quanto à sua aparência. Uns acham mais robusta como o tubarão branco, outros pensam ser parecidos com os tubarão frade ou tubarão tigre. Há estimativas de tamanho desses gigantes animais selvagens e que seu comprimento máximo poderia ser até 18 metros e comprimento médio estimado em 10,5 metros. As estimativas também sugerem que suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110.000 a 180.000 de força. Seus dentes eram grossos e robustos, preparados para agarrar outros animais selvagens e quebrar seus ossos. O megalodonte provavelmente causou um grande impacto na estrutura e construção da comunidade marinha, pois a extinção de um dos maiores animais do mundo como o megalodonte pareceu afetar outros animais. Por exemplo, o tamanho das baleias aumentou após seu desaparecimento. 4. Espinossauro. O espinossauro foi um gênero de animal selvagem considerado um dinossauro que viveu durante o período entre 99 a 93,5 milhões de anos atrás. Fatos da história diz que eles habitaram principalmente na região que hoje é a selva da África. Este animal grande e selvagem foi descoberto por historiadores em 1912 e foi descrito em 1915. Mas seus vestígios originais foram destruídos ao passar do tempo, mas outros materiais foram adicionados no início do século XXI. O espinossauro foi um dos maiores animais do mundo que já existiu. Suas últimas estimativas sugerem que adultos poderiam medir em torno de 15 metros de comprimento e ter até 6 a 7 toneladas de peso. Uma das suas curiosidades é que esses selvagens animais possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, as maiores podendo chegar a 2 metros, o que lhe conferiu o nome de lagarto-espinho. Esses animais selvagens são conhecidos por terem uma alimentação piscívora, e a maioria dos cientistas acredita que ele caçava presas tanto terrestres quanto aquáticas. As evidências sugerem que era altamente semiaquático e vivendo tanto na terra quanto na água, como fazem os crocodilos modernos do mundo hoje em dia. O espinossauro vivia em um ambiente úmido de planícies de oceanos e florestas de mangue ao lado de muitos outros dinossauros, bem como peixes, crocodilos, lagartos, tartarugas, pterossauros e plesiosauros da sua região. 2. Chastasaurus. Chastasaurus foi um dos maiores animais marinhos selvagens do período pré-histórico. Viveu durante o período Triássico da Era dos Dinossauros nos locais onde hoje ficam a Califórnia e o México. Viveu de 235 a 205 milhões de anos atrás, na América do Norte e na China. Alcançava até 21 metros de comprimento. O chastasauro é consideravelmente diferente de outros ictiossauros. De perfil delgado, seu corpo enfrentava menos arrasto ao cruzar a água. Uma curiosidade desses animais selvagens é que o crânio era pequeno em relação ao corpo, e seu focinho era relativamente curto. Não possuía dentes, o que sugere uma dieta especializada em animais de corpo mole, como lulas e outros moluscos. O chastasauro provavelmente capturava suas presas por sucção. Graças a músculos poderosos, podia abrir a mandíbula tão rapidamente que a água ao seu redor seria sugada para dentro da boca, bem como qualquer presa ao alcance. As maxilas desse animal eram mais curtas, inclusive, ajudariam nessa tarefa, por causarem menos resistência e permitirem um movimento mais rápido da mandíbula. Espécimes fósseis foram relatados e encontrados nos Estados Unidos, Canadá e China. 1. Baleia azul. A baleia azul é um animal selvagem mamífero, com até 30 metros de comprimento e mais de 180 toneladas de quilos. E por isso a baleia azul foi considerada um dos maiores animais do mundo e da história. Os corpos desses animais selvagens é longo e pontiagudo, e quando comparado ao corpo sólido e reforçado de outras baleias, parece um pouco mais alongado. Uma característica curiosa
é sua cabeça achatada, em formato parecido com um U, com um proeminente espinhaço indo desde o espiráculo até o topo do lábio superior. A parte frontal da boca, onde as lâminas córneas estão localizadas, é espessa, cerca de 300 lâminas, com algo em torno de 1 metro de comprimento cada. Estão ligadas ao maxilar, percorrendo cerca de meio metro em direção ao interior da boca. Esses animais selvagens possuem 118 ranhuras ao longo da garganta, paralelas ao comprimento do corpo. Essas dobras ajudam a evacuar a água da boca depois de se alimentar. Um dos fatos curiosos e talvez desconhecidos sobre sua alimentação, é que a baleia azul adulta pode comer até 40 milhões krill em um dia. As baleias sempre alimentam-se nas áreas de maior concentração de krill, podendo comer até 3.600 kg de krill num único dia. Isso equivale a uma dieta de aproximadamente 1,5 milhões de quilocalorias diárias.